que faz gol contra o Vasco. Que chocolate que o Flamengo deu no Vasco. Uma coisa impressionante. Coloca o gol do Gabigol aqui. 6-1 pro Flamengo. Que fase que tá o Flamengo, né? Acho que é a melhor goleada do Tite sendo treinador do Flamengo, aonde um clube que tem uma torcida incrível. Torcedor do Flamengo, mais um vídeo aqui pro canal. Bora dar uma olhada aqui no Neto. O que ele falou dessa goleada histórica do Flamengo? Chocolate, né? 6-1 contra o Vasco. O 6-1 fora o baile. Flamengo foi muito superior. Humilhou o Vasco no Maracanã. Uma partidaça. Vamos acompanhar aqui o pessoal falando a repercussão dessa goleada. Créditos, apito final, link na descrição. Um trecho também do Sport Center. Mas agora sem enrolação, bora pro vídeo, galera. Parabéns ao Gabigol, que faz gol contra o Vasco. Que chocolate que o Flamengo deu no Vasco. Uma coisa impressionante. Coloca o gol do Gabigol aqui, né, que volta ao tacle do Luiz Araújo. Cruzamento, ó. Aí ele vai e faz seu primeiro gol aí nesse ano no Clássico. Ele tinha acabado de entrar. A verdade é um jogador realmente que vem precisando se voltar. A verdade, ele precisa voltar a jogar futebol. Todo mundo sabe que ele joga muita bola, mas ele precisa parar de estar nos holofotes, né? Como o Neymar também, né? Quem que está disputando a Liga dos Campeões? Vinícius Júnior. Quem que é o único jogador da história do Brasil que ganhou 2 Ligas dos Campeões fazendo 2 gols? O Neymar é muito melhor que o Vinícius Júnior, mas quem joga é o Vinícius Júnior, pô. Olha aí, o grande Gabigol. Dá para ter um entendimento, Lívia Nepomuceno, que o Gabigol precisa fazer isso, gols. Tudo bem, craque? Uma ótima noite para você, para todo mundo na mesa, todo mundo ligado aqui na tela da Band. O Gabigol precisa voltar as suas atenções para dentro de campo, focar, porque ele já sabe que perdeu o lugar no time e faz sentido perder o lugar, porque o futebol vem sendo segundo, terceiro plano há muito tempo. Hoje ele entra, ele é vaiado por uma parte da torcida, por outra parte ovacionado. Depois que acontece o gol, a torcida abraça, mas na saída, Neto, ele saiu ali com segurança até a zona mista para poder falar com a imprensa, um misto de amor e ódio ali do torcedor, mas é isso, a gente sabe que ele é bom de bola, ele não esqueceu como é que se joga. Agora ele só precisa focar dentro de campo, Neto, porque bola a gente sabe que ele tem. Vamos lá, Marília, qual a ideia do Gabigol? Tá linda, Marília, de lilás, meu Deus, que esse colar incrível. Olha aí, Ronaldo, Giovanelli, vem cá, Ronaldo, tudo bom com o senhor? Como é que o senhor tá? Foi tudo bem o jogo? Tranquilo, dá pra mostrar o Ronaldo lá? Mostra lá a careca dele lá. Você falar que o Elvis, quando eu jogava, o Elvis era mais gordo que eu, Ronaldo. Vem aqui. Mais um problema para o Nelsinho Batista, aqui. mais um 10 acima do peso, É um Corinthians que dá certo Vem esse aqui. aqui. E aí, frangueiro? Junta mais. Vamos lá, fica aqui com a gente aqui. Junta mais o Corinthians que dá certo. É isso, aqui 2 campeão aqui. Marília, em relação ao Gabigol, que fez o primeiro gol. E aí tem também a visão, né, de que ele pode jogar bola e voltar a jogar no Flamengo. Um chocolate do Flamengo, Marília Ruiz. A maior goleada da história de Flamengo e Vasco no Campeonato Brasileiro. Ele precisa disso, entrar, aguentar a vaia. E ele aguentou, né? Aguentou quando ele entrou, aguentou quando ele fez... foi bater um escanteio aos 40 do segundo tempo, foi vaiado de novo. E ao fazer o gol, beijou várias vezes o símbolo do Flamengo, fez... Vai vir pro Corinthians, né? Eu acho que ele vai vir pro Corinthians. Bota o Flamengo lá, não bota o Corinthians lá no Ilustra, gente. Estamos falando do Flamengo. É pra combinar com vocês. Acho que ele vai vir pro Corinthians. Agora tá o Flamengo. Bota lá, bota o Flamengo que eu vou perguntar. Bota o Flamengo lá. Bota o Flamengo lá fazendo o favor. Ele faz um gol oportunista de 9. Ele entrou no lugar do Pedro, fez um gol na pequena área, um cruzamento do Wesley. Esse é o gol do Verratti que fez 1-0 e o Vasco parou aí, depois do 1-0 do gol do Verratti. Eu acho que o Gabigol, ele tenta uma coisa que é praticamente impossível. Não é nem conquistar a torcida do Flamengo, é conquistar o Tite. A verdade, eu acho que ele precisa voltar a jogar futebol. Tadei, grande Tadei. Deixa eu ler o Tadei. Eu gosto de ler o currículo das pessoas. Boa noite. Vou ler o seu currículo, garotinho. Obrigado pelo convite. Aqui, ó. Show de bola. Vamos lá, então, ó. Nascimento 6 de março de 1980. Só 44 anos. Grande, maravilhoso. Tadei, que jogou muita bola. Equipes Palmeiras 2000, 2002, Siena 2002, 2005, Roma 2005 a 14, 9 anos. Que coisa maravilhosa. O Perugia 2014, 2016, né? Libertadores, UEFA, muita coisa legal. Conquistou 2 vezes Copa Itália pela Roma, 1 vez vencedor da Supercopa da Itália pela Roma, um torneio Rio-São Paulo pelo Palmeiras, que eu estava lá em João Pessoa e Maceió. 3 gols na Champions League. 3 gols na Champions League, Eita, uma Copa dos Campeões pelo Palmeiras e uma Série B da Itália pelo Siena. Tadei, o que pensar do Gabigol voltando a jogar depois que ele colocou a camisa do Corinthians, que por sinal você estava no ESPN e você disse
que acho que deram uma... Michel Bastos. Foi Michel Bastos, uma coisa... Quebrou. E quebrou. E aí ele teve que pedir desculpa. Teve, né? Porque lá, Roma Lazio é igual Corinthians e Palmeiras aqui. O cara entrou, primeiro dia, na apresentação, ele me levanta uma faixa colocando Lazio merda no jogo. A torcida veio abaixo, porra, ele não sabia. Não sabia o que estava escrito. Segurança veio, deu o bote, ele não entendeu nada. Aí teve que pedir desculpa, mas ficou tudo bem. Depois fez um grande campeonato lá na Roma, é bem querido. E a respeito do Gabigol, é isso, ele voltar a jogar. Vocês falaram tudo, né? E outra, jogar no Flamengo é muito fácil também com aqueles jogadores que tem, né? Que teta. Então fica mais fácil para ele, que é um jogador o nível do jogador do Gabigol, o nível do Gabigol, jogar no Flamengo, para ele vai ser muito mais fácil retornar. Ele tá infeliz, né? A gente vê que ele tá triste, né? Ele tá muito triste. Ele colocou a camisa do Corinthians e ficou feliz. Ele apareceu na foto até sorrindo, tomando uma gelada. Que bom. E tudo ao contrário, né? A original não mostrando a marca da original, da Heineken não mostrando a marca da Heineken. Tava escrito ali 51 é pinga. 51 é pinga, não tem mundial. Vamos lá. Voltando agora aqui, o que você acha do Gabigol em relação a ele voltar a fazer Eu acho que ele gol? precisa ser feliz. Jogar futebol, a gente sabe muito bem que futebol é estado de espírito também, não é só ganhar dinheiro, não. Menino. Não é só estado de espírito, você tem que estar feliz. Verdade. E o Gabigol, ele não está feliz, não adianta. O treinador lá, o Tite, vai fazer ele feliz? Pode até tentar, mas não vai mais. A verdade é essa, o cara precisa... O ciclo dele encerrou, pra mim. Pra mim, eu também acho, porque ele está demonstrando isso. O Flamengo é uma grande equipe, tem um monte de jogadores ali, mas pra ele ficou pequeno, ficou grande, sei lá, a cabeça dele não tá mais ali. E que time hoje comportaria o Gabigol uma vez Corinthians. que ele acostumou a ganhar título? Não, mas não estamos nem... Pra ganhar título... Mas é costume. Na verdade, a gente não coisa está nem boa discutindo... costuma rápido. A gente nem estamos discutindo quem vai ganhar título, quem não vai ganhar. Agora, que o ambiente do Gabigol hoje, do Flamengo, é um ambiente difícil para ficar... Pode falar. Esse gol para ele também é importante, porque ele está há dias aí de descobrir se ele vai poder marcar na próxima semana, porque dia 7 tem o final do julgamento dele em relação ao... Pode ser que depois da data FIFA... Você viu que ele nem levantou a camisa, né? Porque se ele levanta, aparece do Corinthians embaixo. Verdade. Ele tá usando, ele usa, ele gosta, ele falou que no Mundial, foi da da Copa do Mundo e... ele gostou, ele falou, eu usei aqui, foi um erro meu, mas a camisa tá bonita. Tudo bem. O cara não aguenta. Mas eu acho que se ele fosse ficar no Flamengo, talvez ele tivesse já o acordo para renovar o contrato. Vamos ver o que vai acontecer com o Gabigol. O Igor tá direto lá do Flamengo, porque por sinal, hoje eu tava assistindo um show de esporte, que barbaridade que aconteceu antes do jogo, não? Tiro... Nossa, que coisa horrível. Mas aí o futebol, 6-1 pro Flamengo. Que fase que tá o Flamengo, né? Acho que é a melhor goleada do Tite sendo treinador do Flamengo, onde um clube que tem uma torcida incrível, é candidato a ganhar todos os títulos esse ano junto com o Palmeiras, que ganhou também de 2-1 do Criciúma. Pode ter certeza que é os dois clubes que vão buscar os títulos em relação a... Ô, Igor, me conta aí, grande Igor, o que você pode falar em relação da volta do Gabigol com a torcida? E também, Igor, você aí, maravilhoso em relação ao torcedor Flamengo, que chiou, mas ao mesmo tempo, quando ele faz o gol, e ele é muito ídolo aí, né, Igor? Boa noite, craque Neto, a todos que estão no estúdio, acompanhando também o apito final. Pois é, uma partida e tanto aqui no Maracanã, um jogo que com certeza vai ser assunto por muito tempo, até porque foi a goleada da história do Flamengo sobre o Vasco, esse 6-1. Respondendo sobre o Gabigol, ele entrou ali na reta final da partida, a torcida um pouco antes até tinha xingado ele, ele fez o gol, beijou o escudo, e aí nesse momento a torcida passou a aplaudi-lo, e no final do jogo a reação foi completamente diferente, a torcida gritando que o Gabigol voltou, então ali em 30 minutos o cenário para o Gabigol mudou completamente. Ele foi de um jogador xingado que estava no banco de reservas a um jogador aplaudido e tendo o nome cantado pela torcida. E quem olha o placar pensa que o Flamengo foi superior desde o início, mas foi o Vasco que saiu na frente. Logo aos 8 minutos o Verratti marcou um bonito gol, mas foi só também. Depois disso o Flamengo passou a ser superior, já empatou com Cebolinha, que na minha opinião foi o nome do jogo, realmente jogou muita bola. Depois o Pedro, numa assistência do Cebolinha, virou a partida. E ainda no primeiro tempo, o Davi Luiz fez o terceiro gol, já construindo uma boa vantagem. E a coisa ficou ainda pior para o Vasco, quando nos acréscimos do primeiro tempo, o João Vitor atingiu o De La Cruz com um carrinho e foi expulso. E aí, craque Neto, o Vasco teve que jogar o segundo tempo com um jogador a menos e deu no que deu.
Ô, Igor, pro Igor a pergunta, pra Marília Ruiz, pra Lívia Nepomuceno e depois pro Tadeu. Essa imagem ficou bonita aí, parabéns aí. Marília, o que pensar do Tite quando ele é pressionado por ser um treinador que faz o Flamengo ganhar de 1-0, certo? Todo mundo dá pau nele, inclusive eu, né? Também não tiro dos meus comentários. Aí, primeira vez que ele consegue meter 6-1 num jogo como esse, um clássico incrível, aonde que o Tite consegue agora ter um respaldo da torcida, da própria imprensa, do próprio torcedor que estava pegando muito no pé dele. Como você enxerga o Flamengo nesse sentido? O Flamengo vai ser enxergado, Neto, nas oitavas de final da Libertadores. O Flamengo se classificou em segundo lugar de um grupo que era muito acessível e isso coloca o Flamengo em situação muito desconfortável. O sorteio é amanhã e é esse o confronto que mede as pretensões do Tite. O Flamengo é agora o líder do Campeonato Brasileiro, inclusive o saldo de gols é importante para isso. O empate do Atlético Mineiro com o Bahia colocou o Flamengo na liderança. Agora, o que o Tite tem para oferecer é isso. O que a gente pode avaliar o trabalho do Tite é no primeiro tempo. Quando estava 11 contra 11, o Vasco começa o jogo melhor. Na primeira chance de gol, o Vasco faz 1-0 com o Verratti, tem chance de ampliar. Na sequência, o Flamengo faz 1, 2, 3, se acerta em campo, acerta a marcação, acaba o ímpeto, né? Porque não dá para você esperar que o Payet vai acelerar todas as jogadas durante 45 minutos. Durou 10 minutos para o Vasco hoje. Acho que o Tite é um grande técnico, com ideias muito conhecidas, ideias essas que não é um casamento de paixão com a torcida do Flamengo. Eu sei, mas talvez também ele tenha que se adaptar ao time, aos jogadores. Isso eu acho que isso não vai acontecer. Você acha? Isso que não vai Por acontecer. quê? Porque o Tite é assim desde que ele nasceu. Eu acho que o que pode acontecer é uma... O quê? É assim, desde que ele nasceu, Neto. O que pode acontecer, sabe quando você coloca mas um não copo... pode mudar. Pode diminuir um pouquinho a expectativa da torcida do Flamengo e ele pode ser um pouquinho ousado aqui ou ali. Hoje ele não foi ousado. O time que jogou hoje é o time que joga sempre. Ele escalou aquilo que ele acha que é o melhor do Flamengo, né? Não sabe se vai perder ou não vai perder o Fabrício Bruno. Ele colocou de novo o Davi Luiz. Essa era a única diferença mantido em relação ao jogo contra o Milionários. Fez gol o Davi Luiz, fez o terceiro gol. O Tite tem o elenco na mão. O Tite tem a ideia dele muito sedimentada nisso. E não necessariamente a torcida morre de amores por isso. Agora, a campanha do Flamengo na Libertadores vai pesar nos ombros do Tite até agosto. Porque se sai o sorteio amanhã e o Flamengo pega o River, ou pega o Palmeiras... mas vai ter melhor. Ou pega mas vai ficar mas aquela... é o Flamengo. Eu também acho, mas é um confronto grandão. Mas aí... O passado era Olímpia. Tudo bem, mas aí muda também o patamar do cara que joga lá. Muitas vezes, quando eu jogava... Você pega um time menor, você fica mais acomodado. Você pega um time melhor, você presta mais atenção. O Flamengo tem uma coisa que os outros times não têm, dinheiro para janela. Isso mesmo. Por enquanto, o que pode acontecer é perder o Fabrício Bruno. A gente sabe que o Flamengo também, se quiser, pode gastar. Lívia, o que você vê em relação ao De Arrascaeta, a você vencer um clássico como esse, ter a Libertadores? Como que o Tite tem que enxergar esse time? Ele precisa mudar, na sua visão, Lívia, de entender que o Flamengo precisa jogar mais bonito ou jogar desse jeito como ele entrou no jogo contra o Vasco e conseguir as vitórias, as pessoas falaram assim, peraí, que legal, ele fez isso. Qual a ideia que você tem? Ou qual a ideia que você acha que o Tite tem que fazer? Você falou sobre as críticas, o Tite mereceu as críticas, porque fez um campeonato carioca muito bom. A gente sabe que o nível do campeonato carioca não é o melhor do Brasil, não é o campeonato mais competitivo. E entra no campeonato brasileiro, todo mundo esperando mais futebol do Flamengo, assim como na Libertadores. Mas ele falou que era o melhor, né? Do país. E aí ele pode falar, Cada um pode falar o que quiser, Não precisa concordar, que de fato não é o mais competitivo. E o grupo do Flamengo na Libertadores era um grupo muito fácil, então esperava o Flamengo, líder do grupo, e apresentando um futebol mais competitivo. O que a torcida demorou para abraçar o Tite é porque 1-0 para o Flamengo é pouco, para o elenco que tem. Você pensar no 1-0 e o Tite recuar é uma maldade quando você olha o elenco do Flamengo, que é um time que é para massacrar, que é para tentar, não precisa ter goleadas sempre. É que se espera muito o que o Jorge Jesus fez também, né? Neto, talvez, o Jorge Jesus vai ser difícil de ser esquecido, mas é um time que tem que estar no ataque com uma grande frequência. 1-0 é pouco para esse elenco que o Flamengo tem. Agora, que chocolate hoje, hein? Hoje é necessário, sim, abraçar o Tite, porque a gente precisa parar e pensar. São 5 vitórias consecutivas, é uma goleada no seu principal adversário, no Maracanã. A torcida do Vasco começou embora com 15 do segundo tempo. Meu cunhado tava lá com a Laurinha, meu cunhado vascaíno tava lá, a hora que tava 3-0 já vazou embora pra Niterói. Julinho, hein? Mas que torcedor que é o seu do Vasco, fica até o final, velho.
O Cebolinha tá jogando muita bola. Então, assim, eu acho que pode sim abraçar o trabalho do Tite, que é teimoso, que é cabeça dura, e eu acho que ele vai entendendo cada vez mais o que é o Flamengo e tem que estar preparado para as críticas, que foram merecidas. Mas hoje eu acho que a torcida tem mais que abraçar o Tite, sim. Eu repito, são 5 vitórias consecutivas, Flamengo jogando muita bola, o Arrascaeta voltando. Nossa, O que Arrascaeta jogador. é mal, é melhor que muita gente. E hoje ele fez uma boa partida. O melhor jogo do Tite no comando do Flamengo, sem dúvida, foi esse, até porque conseguiu ainda não só pelo placar, a goleada histórica, nunca havia acontecido um 6-1 no Flamengo Vasco, mas de fato foi uma atuação completa do goleiro ao atacante. Ô, Tadei, dá para ter o entendimento que o Flamengo hoje é o melhor time sul-americano e elenco, eu não tenho dúvida disso. É isso que eu ia falar. É, Um dos o que melhores pensar elencos disso? no Sudamérica. Encaixou hoje num clássico muito importante, né? Como todos estão dizendo. Importante para o Tite, importante para o grupo, né? Que consegue fazer 6-1 num clássico. Isso daí vai ficar na história. E o Flamengo continua numa crescente, mas vai perder jogadores. Por ter um elenco bem amplo, né? Eu acredito que se o Flamengo continuar nessa pegada aí, vai ser difícil para qualquer adversário. A não ser, para bater de frente com o Flamengo, só o Palmeiras, o elenco do Palmeiras. Vamos dizer assim, que vai perder alguns jogadores também. Acho que o Atlético também. Jogadores agora na janela, né? Desculpa. Hoje, apesar do clássico, hoje, apesar Tudo do bem. clássico, Fala. Maria, Não. a gente vai. Apesar do clássico, o Vasco é o teu elenco muito inferior, todo mundo sabe, não precisa ficar enaltecendo e reforçando, né, que a diferença é bizarra. E o Vasco até ensaiou uns contra-ataques, começou com um jogo mais fechadinho, mais encaixado e tentou sentar em cima da vantagem. Uma vez que se senta em cima da vantagem, chamou o Flamengo para o jogo e aí pesa a diferença técnica, tática, física, sobra. O Flamengo, Marília, é o melhor time hoje sul-americano, o Flamengo é o time para ser batido. Melhor elenco, o time talvez time não, não né? é. Eu também acho que não. O que você enxerga disso? E até em termos de Libertadores, porque se você pensar que o Flamengo, obsessão, não é obsessão, muito pelo contrário. O Flamengo, por esse elenco, se ele não ganhar Libertadores, não vale nada o ano. Sim, ou o Brasil. Tipo 2, vai. Copa do Brasil, Brasileiro e Mas Libertadores. aconteceu em outros anos também, né? Isso, O Flamengo com o Dorival foi Júnior. gigante e não conseguiu chegar. Eu acho que em lugar chegar nenhum. tem que chegar. Tem que chegar. É que Eu já acho não que chegou tem nem perto, né? que- E aí- Tem que melhorar um pouco, porque um elenco desse não pode ficar Não sem pode. ganhar um título importante Eu acho que falta um pouco em de... Sudamérica, no Brasil. Falta ao Flamengo sal, né? Falta, como diz uma amiga minha, Mili Lacombe, falta borogodó. O Flamengo é um time quase convencional. Joga bem quando seus principais jogadores jogam bem, como é o caso hoje do Arrascaeta. O Cebolinha fez uma grande partida, na minha opinião, foi o melhor em campo. Mas falta ao Flamengo alternância. Então, o time do Tite joga igual. Mas a Jogando alternância bem, falta porque o Tite não enxerga isso? porque o Tite é um cara pragmático em relação daquilo que ele vê e enxerga o Você futebol. não espera do Tite uma mudança tática Radical, ou um nó tático no adversário. Então, quando os jogadores do Flamengo jogam bem, a chance do Flamengo vencer é muito grande. 99%. Mas quando o Flamengo não está jogando Ele bem... não consegue enxergar ele isso. não consegue mudar isso. Eu acho Entendi. que não tem... E o que a gente vai ver nos próximos... Pelo Campeonato Brasileiro que o Flamengo agora lidera, até 45 dias de um Flamengo desfalcado. Quando você Jogadores fala que isso, vão é quando pra- ele não consegue, tipo assim, tirar no volante, colocar mais um meia, jogar com um lateral só, vai jogar com o Gabigol e com o Rascaeta e os... Ele não vai jogar com 2 atacantes, ele não joga, ele joga com 2 abertos. e um- sempre foi isso. Então, eventualmente, ele até tira um volante quando ele não tem, né? Mas Então, hoje ele tirou muito o Alan. difícil. É muito difícil. Ele tem uma dificuldade, às vezes, de marcação do lado direito. Eu entendo que ele segure um volante para até, inclusive, ajudar na cobertura. Tá. Mas a gente não vai ver... Isso eu acho excelente, é um elogio que eu estou fazendo. Você não vai ver o Tite fazer o que o Diniz faz. Meu Deus. Tira o zagueiro e coloca o volante. Não vai acontecer. Isso Não, vai. o Cano fica de volante. Mas o que eu acho que falta ao Flamengo é esse molho na frente, que é aquela intensidade. Ou Você acha aquela que nunca ele vai colocar o fome. Gabigol e o Pedro, então, pra Não, você? não vai. Pra você? Seria uma grande surpresa. Não. Eu também acho que não. Uma Eu grande acho que não surpresa. também. Você, Tadei? Acho que não. Acho que ele não vai fazer isso. Ele não vai tirar o Everton do Cebolinha. Não. E não vai fazer isso. Ele não vai. Vai. Que é Não. dele. Eu Ele não vai, entendo por exemplo, isso. Ele não vai colocar... Ele vai jogar com o Luiz Araújo e Cebolinha. Às vezes Isso. ele vai tirar um e vai colocar o Bruno Henrique, mas ele não vai Isso. colocar Bruno Henrique, Gabigol Não. e colocar mais um meia. Ele Não vai fazer o que o Dorival Júnior fez quando ninguém queria com fazer. um quadrado no meio, não vai. Não vai. Ele não tem também esse meia pelo lado direito, como ele tinha o Everton Ribeiro, o Dorival Júnior.
O Everton Ribeiro, durante muito tempo com o Dorival Júnior, fez o terceiro homem do meio de campo, porque já no finalzinho da sua passagem pelo Flamengo, ele já não conseguia fazer as esticadas que ele fazia com o Jorge Jesus. É um elenco que já não tem a perna de 2019 também. Talvez também ele seja muito cobrado por causa do elenco, né? O desenho tático dele, muito dificilmente abre a mão dos pontas. E tendo ponta, é um time mais engessado. Eu entendo isso, tanto é que na Copa América aqui, quem ajudou ele foi o Everton Cebolinha. Contra a Bolívia, lembra? Que depois foi artilheiro ainda da Copa América, porque... De 19, né? De 19, aqui, jogando aqui no Morumbi. Neto, você falou que talvez ele seja muito cobrado por conta do elenco e, sem dúvida nenhuma, não é nem necessariamente o valor do elenco. A quantidade de peças que podem entrar no jogo e mudar o jogo. O Palmeiras não tem um elenco, mas tem um time. Mas o Abel não tem no banco esse cara que você chama e fala, muda o jogo. O Corinthians não tem o time. Então, o Tite é um privilegiado. A verdade é assim. O material humano que ele tem que ser cobrado. E cobrado porque ele tá no Flamengo, né? Então é normal que ele seja cobrado e tem as peças. Imagina só se o Atlético Mineiro perde o Hulk e o Paulinho. Exatamente desse jeito, né? Uma goleada sonora, um massacre para cima do rival, o Vasco da Gama, aqui no Maracanã. E a Arrascaeta voltando a jogar bem, e ainda teve a cereja do bolo, que foi o Gabigol fazer um gol no finalzinho da partida, fechar o placar e aí tentar reatar a sua relação, digamos assim, com a torcida do Flamengo. Líder do campeonato, mas ainda está um pouco confusa, como você disse, a tabela. Tem 14 pontos, mas uns times com 7, outros times com 6, outros com 4 jogos aí, como você bem citou, está tudo um pouco confuso, mas o Flamengo está lá em cima, está na disputa, então era isso que se imaginava. Foi uma tarde realmente bastante impressionante. O Vasco saiu na frente e o Flamengo conseguiu essa virada estrondosa aqui no Maracanã. Mais de 62 mil pessoas aqui, 62.228 pessoas, o público total do Maracanã para esse clássico Vasco e Flamengo. Um registro a lamentar de brigas aqui no entorno. Tivemos brigas em quarteirões próximos aqui do Maracanã, em outras situações bem distantes do Maracanã. É sempre bom a gente fazer esse registro, mas dentro foi uma briga enquanto estava ali pau a pau o jogo, foi uma briga no gogó muito legal de se observar, mas dentro de campo ficou difícil para os vascaínos. Depois o Flamengo teve essa virada impressionante no primeiro tempo, e já no primeiro tempo, Bruno, acho que vocês registraram aí alguns torcedores vascaínos deixando o Maracanã. Depois do quarto gol ali, logo no início do segundo tempo, mais alguns, e aí depois do quinto, realmente uma debandada ainda maior de vascaínos muito chateados assim com a atuação da equipe, a estreia do Álvaro Pacheco, que muito empolgado no começo e depois ali com a sua boina jamais abatido no final da partida, porque parecia não acreditar no que estava acontecendo. Torcida do Flamengo insistentemente pedindo mais um, o Tite o tempo todo pedindo para o Flamengo ir à frente, construir mais gols, mais jogadas, abrir mais, se distanciar mais no placar. Parecia um consciente coletivo, nem um inconsciente, um consciente coletivo da necessidade de fazer as pazes ali com a torcida, porque o Flamengo gostaria demais de ter uma grande apresentação e mostrar o que veio. O Arrascaeta, que vinha sendo um tanto quanto criticado por algumas atuações abaixo, o tempo todo pedia a bola quando já estava 4, 5-1, queria que o time fosse à frente, então foi o Flamengo que demonstrou bastante gana pela vitória aqui no Maracanã. Isso chamou bastante atenção. E depois, no momento que já estava 5-1, entrou o Bruno Henrique, aí entra depois o Gabigol, nas 3 trocas finais ali que o Tite fez, sai o Pedro, o Gabigol em determinado momento foi xingado por parte da arquibancada no setor norte, onde ficam algumas organizadas. O grito acabou abafado pelo locutor do estádio, que informava as substituições. O jogo seguiu e aí depois o Gabigol fez esse gol, beijou o escudo, enfim, vamos ver se ele vai passar aqui na zona mista daqui a pouco. A gente não sabe exatamente quem vai estar por aqui, estamos no aguardo. Mas foi isso, um 6-1 retumbante do Flamengo diante do Vasco, vai deixar sequelas no Vasco e deixa sequelas positivas no Flamengo também, que acho que Tite e o elenco precisavam disso. A torcida saiu com um sorriso de orelha a orelha, sorrindo bastante. O Flamengo não teve para esse primeiro amistoso da seleção do Uruguai os convocados, então eles permanecem por aqui, só o Pulgar viaja, mais alguns dias de treinamento, na Copa América fatalmente estarão, então
o Flamengo vai ter mais alguns dias, quem sabe, contar com esses uruguaios no dia 13, quando volta o Campeonato Brasileiro lá contra o Grêmio, aqui mesmo no Maracanã. O Vasco, como você bem informou, encara o Palmeiras no Allianz Parque também quinta-feira, dia 13. Estamos aqui, zona mista do Flamengo, na expectativa. A zona mista do Vasco é ali do outro lado, mas aparentemente não há nenhuma movimentação, nem aquele painel que se coloca atrás para entrevistas. Não sabemos se alguém do Vasco vai falar, algum jogador, o técnico Álvaro Pacheco certamente. Então vocês podem acompanhar tudo aí, Tite e Álvaro Pacheco. A gente fica no aguardo aqui na zona mista para saber quem vai passar. Não foi informado ainda, mas daqui a pouquinho a gente volta daqui da zona mista do Maracanã com mais jogadores rubro-negros falando sobre esse estrondoso, impressionante 6-1 sobre o Vasco neste domingo aqui no Maracanã. Você já volta então, Pedro, assim que tiver alguém por aí, tá? A gente vai agora ouvir as explicações do Álvaro. Tá aí, galera, pessoal do Apito Final, Neto, um trecho também do Sport Center da ESPN Brasil, o pessoal falando sobre essa goleada histórica do Flamengo, 6-1 contra o Vasco, jogaço do Flamengo, jogou demais hoje. O Cebolinha, para mim, foi o melhor em campo, jogou demais, primeiro tempo mesmo fez gol, deu assistência. Pedro, né, tá numa fase espetacular, jogando muita bola, marcou mais uma vez. Davi Luiz também, né, legal demais ver o Davi Luiz marcando com a camisa do Flamengo, marcou um golaço. E o Vasco não viu a cor da bola, né? Achou um gol ali no primeiro tempo, o Flamengo tomou um susto, o Verratti achou um gol ali no primeiro tempo, mas depois o Flamengo foi para cima, não tomou conhecimento e virou a partida muito rápido. Um jogaço do Flamengo, né? O melhor jogo dessa... Acho que o melhor, né, dessa temporada de 2024, né? Uma partidaça ali quando já estava 3-1, o Flamengo não diminuiu o ritmo, foi para cima, né? Não mudou a postura, continuou buscando gols e arrisca até em dizer, né, que ficou barato esse placar, né? Poderia ter feito 7, 8, 9 gols pelo volume de jogo, né? E pela superioridade do Flamengo, né? Jogou demais, o Vasco não viu a cor da bola. Arrascaeta, legal demais ver ele também fazendo uma partida em alto nível. É um jogador que às vezes o torcedor estava criticando o Arrascaeta, mas hoje fez uma partidaça também. E o Flamengo hoje foi aquele time que o torcedor sempre pedia, né, que fosse um time que dominasse os adversários, jogasse para cima. E hoje foi um Flamengo que o torcedor sempre quis ver, né, o time jogando esse bom futebol. E espera que mantenha. Claro que não vai ser com todos os adversários que o Flamengo vai dominar assim, vai ter essa superioridade total igual teve hoje contra o Vasco, mas foi uma partidaça que deixa, né, o torcedor confiante. Agora vai demorar alguns dias para o Flamengo voltar a campo. Se não me engano, dia 12 o Flamengo voltar a jogar contra o Grêmio, mas foi uma vitória importante e o Flamengo agora no momento é o líder do Brasileiro. A gente tem que aguardar o restante aí da rodada. Deixa sua opinião aqui abaixo, deixa o like para fortalecer, valeu e até a próxima, galera.